Para você que tá ligado no canal que mais cresce, o canal de notícias, confira agora como ficou as 5 aposentadorias mais importantes do INSS para 2020. Se você aí vai se aposentar, tá naquela dúvida, nós vamos trazer todas as informações para você. A partir de agora, a matéria do site Jornal Contábil, a gente vai desenrolar tudinho para você. Se você gostar da matéria, compartilha. Se você tiver dúvida, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu comentário que a gente vai responder você com todo carinho. Você sabia ou sabe quais são as 5 aposentadorias mais importantes do Brasil? Bom, se você não sabe, parece um pouco óbvio, mas acredite, quase ninguém sabe como elas funcionam, quais são os requisitos e os detalhes de cada uma das espécies de aposentadorias que estão em vigor em 2020. Então, a gente está aqui para trazer todas essas informações para você. Se liga aí que a matéria começa a partir de agora. Primeiro, se você não sabe, uma das principais aposentadorias de 2020 será a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição era a mais comum entre as aposentadorias e é a mais fácil de entender. Quem tinha direito de se aposentar por tempo de contribuição, a partir de 35 anos de contribuição, homens, e 30 mulheres. Nesse caso aí, você já tinha o direito a essa aposentadoria, mas não existia a idade mínima. O ponto positivo dela é o que? Não existia idade mínima para se aposentar. Quem completou o tempo de contribuição pode se aposentar. O ponto negativo é a aplicação do fator previdenciário, que podia cortar pela metade o valor das aposentadorias. A reforma da Previdência, nesse caso aí, essa aposentadoria foi extinta por tempo de contribuição com a reforma, mas pode se acalmar. Há regra de transição para quem já estava trabalhando e queria se aposentar com essa modalidade. Então dá uma olhadinha aí que a gente trouxe uma matéria sobre a regra de transição aqui no canal de notícias. Dá uma conferida na playlist do INSS. Segundo ponto, a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos 86/96, só que agora em 2020 ela mudou. Agora será a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos 87/97. Essa aposentadoria, na verdade, é a mesma aposentadoria por tempo de contribuição, só que com uma vantagem: o fator previdenciário não pode diminuir o valor da sua aposentadoria por conta da regra de pontos 8595, que agora aí passou para 8696 e agora é 8797. O que é a regra de aposentadoria 8797? Bom, se além de completar 35 anos ou 30 de contribuição, homem ou mulher, a soma da sua idade mais o tempo de contribuição, ela tem que ser superior a 97 pontos para homens e 87 pontos para as mulheres. A aposentadoria não terá redução, nesse caso, do fator previdenciário. Isso é incrível. Os pontos necessários aumentam conforme os anos. Nesse caso aí, a reforma já está em vigor e a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos ainda será progressiva ao passar dos anos. Ela é destinada para quem já estava trabalhando antes da reforma e para quem entrar depois dela. Veja agora como ficou a aposentadoria por pontos desde o ano passado. Em 2019 era 8696, em 2020 será 97 para homens e 87 para as mulheres. Em 2021, 98 para homens e 88 para as mulheres, até chegar 2028, onde bate 105 de limite para homens,
Nesse caso aí, o limite bate para os homens em 2028. Em 2033, para as mulheres, vai bater o limite. Então, para os homens será o limite máximo por ponto, será em 2028 e para as mulheres em 2033. O ponto positivo é que ela não tem a redução do fator previdenciário. Em raros casos, o fator previdenciário pode aumentar o valor da aposentadoria. Somente nessa situação é que ele será aplicado à aposentadoria por pontos 8696. Exemplo para você entender um pouco. Vamos dar um exemplo do Jones que trabalhou, se aposentou com a regra. Ele nasceu em 1960, mas começou a trabalhar com 16 anos e nunca parou. Sua carreira foi de muito sucesso. Em 94, seu salário era acima do teto. Em julho de 2015, ele queria se aposentar e fez uma simulação da sua aposentadoria. Naquela época, ele estava com 52 anos e meio de idade e 39 anos e 6 meses de tempo de contribuição. A idade mais o tempo de contribuição, nesse caso, apenas somava 92 pontos, menos do que os 95 pontos necessários para ele se aposentar. Para ele, nesse caso, não ter direito ao fator previdenciário. Sabendo da regra de pontos, ele resolveu continuar trabalhando e esperar mais um ano para se aposentar. Em julho de 2017, agora com 95 pontos, ele se aposentou. Se Jonas tivesse se aposentado em 2015, sem nenhum planejamento, ele estaria recebendo hoje R$ 3.525,78. Como ele sabia das suas possibilidades, ele esperou completar os 95 pontos. Graças a isso, a aposentadoria dele é R$ 5.001,75, quase 40% a mais se ele tivesse optado por se aposentar em 2015. O ponto, nesse caso, negativo, para você entender, é que você pode ter que esperar mais alguns meses ou anos para se aposentar. Isso pode não valer a pena para todo mundo. Este é o caso do Claudinei, que nasceu em 65, trabalhou 16 anos como autônomo e sempre contribuiu perto do salário mínimo. Em janeiro de 2016, ele já podia se aposentar com 35 anos de contribuição. No entanto, a soma de idade, tempo de contribuição era de 86,7 pontos. Para completar os pontos necessários, ele precisava esperar mais 5 anos, o que não vale apenas no caso dele. Se ele se aposentar agora ou mais tarde com pontos, receberá o salário mínimo ou algo muito próximo a isso. Ou seja, para quem tem valores a mais que o salário mínimo, compensa. Para quem paga até o teto máximo do salário mínimo, se aposentar por pontos, esperar a sua totalidade, nem sempre vai valer a pena. Ok? Vamos para o terceiro ponto, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial foi criada para proteger o direito de quem arrisca a saúde e a vida para trabalhar. Quantos anos de contribuição para se aposentar pela aposentadoria especial? Tinha direito a se aposentar quem trabalhou 25 anos, tanto homem como mulher, com a atividade especial, ou seja, exposto a fatores insalubres, como ruídos, muito calor, muito frio, agentes químicos, agentes biológicos ou fatores periculosos, como porte de arma e eletricidade. Em alguns casos mais raros, era possível se aposentar com apenas 20 anos de contribuição, quando o trabalho tinha exposição a amianto, ou 15 anos, quando o trabalho era realizado em minas subterrâneas. O ponto positivo na aposentadoria especial é: não existia a idade mínima para se aposentar. O fator previdenciário não podia diminuir o valor da aposentadoria e era possível se aposentar muito mais cedo que na aposentadoria por tempo de contribuição. Era muita coisa boa justa, não é verdade? O ponto negativo, meu amigo, o ponto negativo é que não existia idade mínima, ou melhor, ponto negativo, nem tudo era perfeito. Você precisava comprovar atividade especial para o INSS, algo que podia ser difícil e necessitaria de um processo judicial. Com a reforma da Previdência, isso tudo mudou.
além do tempo de atividade especial, 25 anos, 20 anos ou 15 anos, que é necessário para a concessão da aposentadoria especial, a reforma incluiu também a idade mínima, isto é, se você começou a trabalhar na atividade especial após a reforma, precisará de, no mínimo, 60 anos da idade para a atividade de baixo risco, 58 anos da atividade para médio risco e 55 anos de idade para a atividade de alto risco. O ponto positivo agora é que nesse caso, anteriormente caía por terra na reforma, nesse caso aí, infelizmente, mas você, se já estivesse trabalhando, antes até veio a reforma, você entrará na regra de transição. O que quer dizer isso? Quer dizer que com a regra de transição, você tem que ficar atento, você vai ter que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para se organizar e saber se você está dentro de algum desses pontos. Você vai precisar de toda a documentação sobre o seu serviço, o PPP, para saber em qual você encaixa e saber até que ponto a reforma da Previdência pode mexer com o seu pagamento relacionado à atividade. A partir de agora, com pouco risco, nesse caso aí, você tem que prestar atenção. 25 anos de atividade especial e 86 pontos somatório de idade e tempo de atividade para atividade de pouco risco. 20 anos de atividade de médio risco e 15 anos para se aposentar e 66 pontos para atividade de alto risco. Preste atenção que agora tem 3 categorias: pouco risco, médio risco e alto risco. Você tem que saber qual você vai se encaixar, ok? Vamos para o quarto ponto: a aposentadoria por tempo de contribuição com atividade especial. Muitas pessoas trabalharam algum tempo com atividade especial, mas não chegam a completar todos os 25 anos para ter direito à aposentadoria especial. Nesse caso, não era possível se aposentar com a aposentadoria especial, mas era possível conseguir algumas vantagens na aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, vantagens para quem tem atividade especial por um período. Todo o tempo de atividade especial exposto a fatores insalubres e periculosos contavam a mais no momento da aposentadoria. Normalmente, a atividade especial do homem contava 40% a mais e a atividade especial da mulher 20%. Nesse ponto, antigamente, que era positivo, podia usar o tempo de atividade especial para se aposentar e podia adiantar a aposentadoria em até 10 anos e diminuir o impacto do fator previdenciário no valor da aposentadoria. O ponto negativo naquela época era, como nesse caso a aposentadoria especial, você precisava comprovar a atividade especial para o INSS, algo também que era difícil e necessitava de um processo judicial. Com a chegada da reforma da Previdência, não será mais possível adiantar a aposentadoria por tempo de contribuição com a atividade especial depois da reforma. Foi totalmente extinta essa conversão. Isso é extremamente revoltante. O governo acha que o tempo que você trabalha em atividades nocivas à saúde equivale ao mesmo tempo em atividades não nocivas. Ok? Parece uma tentativa enorme de dificultar a concessão da aposentadoria especial, mas se você realizou atividades especiais antes da reforma, fique calmo. Todo o tempo feito antes da entrada em vigor da nova lei previdenciária poderá ser convertido de forma mais benéfica para tempo de contribuição comum, pois você tem direito adquirido, ok? Agora vamos ao quinto e último ponto: aposentadoria por idade urbana. Pessoal, fica bolado com esse ponto. A aposentadoria por idade é muito famosa. Qual é a idade mínima para se aposentar? O homem, antigamente, precisava de 65 anos de idade e a mulher 60 para se aposentar. Além disso, era exigido 180 meses de carência. Quase todo mundo esquece desses 180 meses na aposentadoria por idade.
o tempo rural sem contribuição previdenciária averbado antes de 1991 também é um ponto. O pagamento em atraso como contribuinte individual facultativo quando a responsabilidade pelo recolhimento é deles mesmos, não existia contribuição anterior realizada dentro do prazo e o tempo adicional decorrente da atividade especial, normalmente 40 para homens e 20 para as mulheres, eram exigidos. O ponto positivo naquela época, não existia redução do fator previdenciário. Eram raros casos de fator previdenciário, podia aumentar o valor da aposentadoria. Somente nessa situação é que ele seria aplicado à aposentadoria por idade. O ponto negativo antigamente é que tinha que esperar 60 anos as mulheres e 65 para homens. Caso você tivesse menos de 30 anos de contribuição, a aposentadoria por idade não seria integral. Existia uma alíquota de aposentadoria por idade, que é 70% mais um ano de contribuição. Um homem com 65 anos de idade, 23 de contribuição, tem uma alíquota de 93%. 70% mais 23% aplicada ao salário de benefício. A média de 80 maiores salários de contribuição atualizados monetariamente desde julho de 1994. Com a chegada da reforma da Previdência, tudo isso mudou. A reforma veio e aumentou a idade mínima para as mulheres e o tempo de contribuição e não mais a carência para os homens. Agora, se você começar a trabalhar depois da reforma, será necessário, para poder se aposentar por idade, os seguintes requisitos: 65 anos para homens ou 62 para as mulheres, 20 anos de contribuição para homem e 15 anos de contribuição para as mulheres. Além disso, o cálculo para o benefício piorou em relação a antes. Agora serão utilizados como média todos os salários e não mais 80 maiores salários. É o que ganhará, nesse caso aí, 60% é o que você vai ganhar dessa média, mais 2% por ano, que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Isso é, você vai precisar de 40 anos se for homem ou 35 se for mulher, tempo de contribuição para receber e se aposentar integralmente. Se você aí tem alguma dúvida de alguma dessas aposentadorias, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal e clica no sininho. A gente vai responder você. Assim que a gente responder, você vai ser notificado. Compartilhe esse conteúdo para passar conhecimento dos seus direitos e, nesse caso aí, ficar atento do que você vai ter no futuro, de condições ou não para se aposentar. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Vem junto, que aqui no canal de notícias tem, mas tem muito assunto.